Olá, alunos! Eu me chamo Marília e hoje nós vamos falar sobre a cidade de Tupã. Esta é a Estância Turística de Tupã, uma cidade com cerca de 60 mil habitantes e, como podem ver no vídeo, a Estância Turística de Tupã possui alguns prédios, um museu, algumas delegacias, algumas escolas, umas praças, um estádio, hospitais, muitas casas, lojas, muitos carros e muito mais. Mas sabiam que Tupã nem sempre foi assim? A região onde se localiza a Estância Turística de Tupã não passava de floresta virgem. Querem ver como era? Convido a vocês a fazerem uma viagem ao passado comigo. Senta que lá vem a história. Ops, acho que voltamos demais. Ah, pronto, agora sim. A área ocupada pela cidade de Tupã era composta originalmente pela transição de Mata Atlântica e Cerrado, e era o lar de muitos animais. Vamos ver alguns dos animais que os primeiros desbravadores encontraram aqui? E quem sabe aí me dizer do que era composta a flora característica da época? Nos primeiros anos de desbravamento, ocorreram muitos massacres, dentre eles os dos indígenas caingangues da região, que foram homenageados com o nome da cidade e de suas ruas. Devido à resistência encontrada por parte dos nativos em relação aos colonizadores, o confrontamento foi inevitável, o que resultou na morte de muitos dos indígenas. A paz foi alcançada por intermédio da mediação de uma índia chamada Vanuiri, que se tornou uma figura considerada uma heroína, a pacificadora dos conflitos. Vanuiri subia em um jequitibá de 10 metros de altura e entoava cânticos de paz do nascer do dia até o cair da tarde. Foi trazida de Campos Novos Paulista, como estratégia de atração dos caingangues da região para que fossem aldeados. Por conta dessa importante influência indígena,
Tupã cedia hoje uma escola com o nome Índia Vanuíri, em homenagem a ela, e possui um dos mais importantes museus dedicados ao tema indígena, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri. Os pioneiros que desbravaram essas terras plantaram aqui a semente de uma cidade regada com o suor das lutas travadas em nome de Tupã. Era uma região totalmente selvagem, habitada pelos índios caingangues. Existiam constantes confrontos mortais entre os exploradores do Rio do Peixe, Feio e Tietê, que vinham em busca de novas terras para o plantio de café. Em 1906, o café era o principal produto da economia do país. As lavouras cafeeiras se espalharam rapidamente pela região do Rio de Janeiro, utilizando a farta mão de obra escrava. Com o fim da escravidão, em 1888, o café se expande para o interior paulista, transformando-se no maior produto do país. O trem passa a avançar para o oeste e traz milhares de novos pioneiros. O trem passa a avançar para o oeste e traz milhares de novos pioneiros. Dentre eles está Luiz de Souza Leão, pernambucano, descendente dos barões de Morenos e senhores de engenho. Luiz de Souza Leão chegou em Marília em 1929. Conheceu o coronel João Duval, que lhes apresentou Eurípides Soares da Rocha. Os três formaram uma sociedade com o objetivo de construir uma cidade chamada de Tupã, o deus do trovão, ou espírito bom. Com isso, evoca-se uma homenagem aos primitivos habitantes do local, que são os índios. O crescimento e o desenvolvimento da cidade tiveram a participação direta dos imigrantes que também ajudaram a ocupar o interior do estado de São Paulo. São as colônias dos letos, japoneses,
portugueses, italianos, espanhóis, sírios, que com seus usos e costumes, sua força de vontade e principalmente o seu trabalho, deram uma contribuição muito grande para a cidade de Tupã. Tupã é hoje o centro político e de referência para a Nova Alta Paulista, dada a sua localização e serviços, que são prestados nas áreas de segurança, saúde e educação. Terra de belezas naturais e de um povo guerreiro, a cidade transformou-se em modelo de desenvolvimento com qualidade de vida. Possui mais de 60 mil habitantes, infraestrutura moderna e uma posição geográfica estratégica. Eu não poderia falar sobre a cidade de Tupã sem falar de um tupanense muito querido. Mas melhor do que eu falar é mostrar um pedacinho do vídeo que o programa Revista de Sábado fez sobre a cidade de Tupã. Agora é o seguinte, gente, nós vamos falar de um dos filhos ilustres aqui da cidade de Tupã, que é o jornalista Pedro Bassan. O cara tem um currículo invejável, 5 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, correspondente internacional, cobre Fórmula 1. O cara é um gênio do jornalismo, um cara muito querido aqui na cidade de Tupã, e ele fez uma moral com a gente, gravou um recadinho. Fala aí, Pedro Bassan! Fala, Marcão, tudo bem? Uma pena que eu não posso estar aí com vocês, mas tenho certeza que vocês estão sendo muito bem recebidos, porque aí na minha terra a gente adora receber bem as pessoas. Eu sou tupanense da Gema. Meu pai nasceu em Tupã, minha mãe nasceu em Tupã e meu avô chegou aí antes da cidade aparecer. Ele trabalhava aí nas fazendas da região quando aí era tudo mato ainda. E tem um lugar da cidade que fala muito dessa história, é a Praça dos Pioneiros, porque o meu avô, ele era carroceiro, ele lidava com o cavalo, todo dia era lá que ele levava o cavalo para beber água, para se alimentar, e os outros pioneiros da cidade também. Então lá tem a placa com o nome do meu avô, Demétrio, até hoje. Conta um pouco dessa minha história, desse meu amor pela minha cidade querida. Espero que vocês sejam muito felizes por aí, Marcão. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito mais da minha cidade. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.